Onidetes, tudo bem? Eu sou Gisele Oneda, responsável pelo Estúdio Oneda Foto e Vídeo. E eu tô hoje com uma querida, uma cliente, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu trouxe ela para participar do nosso OnedaCast. Hoje eu tô com a Nilda. Nilda, um prazer ter você aqui para falar do seu negócio, o que você faz, aonde você faz. É um prazer te receber aqui O conosco, prazer é viu? todo meu estar aqui com você, podendo falar um pouquinho do meu trabalho, do Pilates, né, que é muito bom para a saúde do povo e hoje em dia todo mundo está procurando Pilates, o Pilates está em alta, então eu estou aqui para falar um pouquinho dele. Perfeito. Nilda, onde fica seu estúdio? Meu estúdio fica na Avenida Robert Kennedy, 3041, bairro Assunção, Ah, aqui bem bem pertinho. pertinho. E lá você tem uma estrutura com os equipamentos de... É aparelho ou equipamento que fala? Tenho três jogos de equipamento de Pilates, tá? Atendo fisioterapia também e atendo RPG também. Então, eu me especializei em coluna e me especializei também no Pilates nas patologias. Então, eu consigo resolver qualquer patologia no Pilates. Quando o cliente... É paciente, né? Paciente, cliente, aluno, Quando o paciente chega para você, geralmente ele vai por conta de uma dor, de uma dor. né? Geralmente é dor. Eu acho que 1% deve ir assim por bem-estar, mas a maioria deve chegar até você por conta de uma dor. De uma dor, de uma patologia, de uma hérnia de disco, de uma escoliose. Depende. Do ciático, crise de ciático, não consegue nem andar. É o meu forte lá no estúdio, são crises de ciático. Chega sem andar e sai andando e sorrindo. Mas quem te procura assim é uma velha guarda acima de 46 anos? Tem velha guarda e tem novinhos também aí, viu? No meio, tem novinhos no meio também. Com dor na coluna, dor na lombar por conta de, às vezes, muito celular, muitos jogos no computador, muitas horas, né, no computador jogando. Então, com esse estirão do crescimento que eles têm de 13, 14 anos, ocorre uma hipercifose aí que a gente precisa tratar, né? Hipercifose, o que que é? É uma cifose que está no meio das costas, de tanta pessoa É aquela ficar... bola que Isso, fica uma aqui, bola, né? Eu tenho isso. Então, e aí de Vou lá fazer tanto umas aulas. computador assim e passar horas no computador, então eles adquirem isso por conta do estirão do crescimento mesmo. Então, aquele estirão de crescimento, eles vão fazer o quê? Vão dar uma deformidade na coluna deles por conta disso. Por conta de má postura, de muitas horas numa postura só. Mas uma curiosidade, eu tenho esse calombo nas costas, né? Que parece o calombo de Notre Dame, não é isso? Que é aquele negócio Sim, assim. mas aí também, no seu caso, por exemplo, a gente pode falar que você não cuidou antes, tá? E que a idade também, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai encolhendo, É verdade. tá? Então, a estrutura da coluna da gente não suporta também carga. Então, tem outros fatores também. Fatores emocionais também entra também. Então, a gente precisa investigar da onde que está vindo e corrigir. E no Pilates a gente consegue isso. É muito legal isso. No Pilates a gente consegue. Qual que é a diferença? Uma pergunta bem leiga, né? Como eu acho que outras pessoas também confundem entre Pilates e Yoga. Então, o Pilates a gente trabalha a consciência corporal, trabalha a mobilidade, trabalha a flexibilidade, trabalha alongamento e trabalha a resistência, que vai te dar força. Já no yoga, o yoga não é muito minha praia, mas um pouquinho que eu entendo, assim, é você também conhecer o corpo e usar ele para fazer as posturas, né? Então, já é uma força mais, assim, de corporal mesmo, né? E no Pilates, como a gente estava conversando, é mais patologias, né? A pessoa procura o Pilates por conta de patologia. É igual você falou, nos dedos da mão dá para contar 2 que é por uma atividade física. O resto é tudo por patologia. E aí eles demoram muito para procurar ajuda. E aí, quando eles procuram ajuda, querem um milagre. Mas não tem, mas tem correção, sim. Com dedicação, com constância no Pilates, a gente consegue um ótimo resultado. A minha menina faz Pilates, Sim. mas porque ela fez uma cirurgia neurológica
e há um ano e pouco atrás, e aí ela perdeu um pouco do equilíbrio e da força muscular. Isso. Pilates é para isso, gente, força muscular. Mas não a força propriamente dita, gente. É uma força, é uma resistência. Que a resistência... E é um controle, né? Eu vejo muito que os exercícios são muito de assim, ó, controle. você fala assim da academia, né? Então, a academia, você vai lá, pega aqueles ferros, né? 5 quilos, 10 quilos. Só que você não tem resistência. Você tem a força só. No Pilates, a gente entrega a resistência, que é igual à força física, né? Resistência é igual à força. Por quê? É diferente, assim, de eu falar assim para você, assim, Oneda, pega esse saco de cimento para mim e põe ali. Você coloca. Só que se eu falar, segura aí 1 minuto para mim, você não segura, porque você não tem resistência. Então, é diferente, tá? Então, no Pilates, a gente vai entregar resistência, que vai te dar força também. Então, é diferente da musculação. Mas as duas em conjunto, tanto o yoga quanto a musculação, o Pilates, eles agregam para a pessoa. Por exemplo, se tem um atleta, que corre, um nadador. Esse conjunto de atividades vai só favorecer ele, porque ele vai ter tudo. Ele vai ter resistência, ele vai ter força, e ele vai ter flexibilidade, mobilidade. É um conjunto que só vai favorecer ele para a atividade dele. Para ser professora de Pilates, qual é a formação que precisa ter? Bom, a gente precisa ser fisioterapeuta e a gente tem educador físico também. Tá? Então, as duas profissões, elas podem sim exercer o Pilates, ser professor de Pilates. Você fez físio? Eu fiz fisioterapia. E aí, o Pilates é como se fosse uma especialização? É uma especialização. Eu fiz o curso de Pilates, tá? E depois eu me especializei, fiz uma pós-graduação nas patologias no Pilates. Tá? Porque como o meu público-alvo, assim, maior é de patologia, então eu fui me especializar, fiz uma pós-graduação no Pilates nas patologias, porque eu queria tratar o meu aluno, o meu paciente, dentro do Pilates. E eu consigo fazer isso hoje. Não só a fisioterapia pura, mas o Pilates, ele agrega muito nas patologias também. E eu tenho lá no estúdio pacientes com doença neuromuscular, tá? Degenerativa. Então, ela é tratada dentro do Pilates. E aí, quando a pessoa tem uma doença degenerativa muscular, o Pilates, o que ele faz? Ele diminui a progressão da doença? Diminui é isso? Essa é a proposta? Porque, assim, a gente tem que pensar assim, se eu conseguir deixar aquele paciente que chegou ali hoje, daquele jeito que ele está hoje, por 10 anos, eu já tenho um ganho. Muito. Entendeu? Então, é essa a nossa proposta. É não progredir, né? Não progredir a doença. Não progredir. Porque ela vai progredir, porque ela é degenerativa. Eu também não posso falar que não é. Sim, sim, Mas sim. a gente pode estacionar ela, por exemplo, o que eu ia perder em 1 ano, eu tenho 3. Aí é muito bom. É um ganho de vida, né? É um ganho de vida. E os meus pacientes, meus alunos lá que têm uma patologia assim séria, que é o caso dessa aluna, ela está maravilhada com o que o Pilates está fazendo por ela. Ela tem o quê? Ela tem doença degenerativa muscular de cinturas, que pega a cintura pélvica e cintura escapular. E aí ela já estava na cadeira de rodas e hoje ela já está andando. Olha a nossa progressão no Pilates. E aí, o tratamento que você fez com ela está com você há quanto tempo? 1 ano. Né? Não é muito tempo também. Não é muito. Não é muito. E a gente já ganhou muito. É um caso super de sucesso, né? Super. Ela até está lá no meu Instagram, tá? Dando o seu depoimento, falando da doença dela e da progressão dela também. Quando a gente passa por uma doença, eu vejo muito pela Alice, né? A Alice teve uma síndrome de Chiari, é uma doença raríssima, neurológica. Ela tirou a primeira vértebra, raspou a segunda, descomprimiu o cerebelo, tirou 1,5 centímetro de cerebelo. E na mesa de anestesia, a médica, né, falou pra gente, pra mim e pro Henrique, falou assim, olha, Alice pode voltar da cirurgia sem andar, sem falar e sem ver.
É isso mesmo, porque eles não dão, assim, uma confiança pra gente. Não. E quem vê a Alice hoje não sabe que ela passou pela cirurgia, é como Tá se normal. fosse normal. Mas assim, eu devo muito ao Pilates, à fisioterapia, porque assim, é um acompanhamento que vai ser para a vida toda. Vai ser pra vida toda, exatamente. É pra vida toda. E a pessoa, ela fica esperando o pior momento dela para ir buscar esses recursos, né? Como a gente fala assim, gente, a gente quer envelhecer bem, com qualidade Sim. de vida. Então, busque antes fazer alguma coisa. Não precisa ser no Pilates, faz qualquer... Porque o corpo, ele foi feito para movimentar. Não foi feito para ficar parado. O movimento hidrata a vértebra, hidrata a articulação. E se você ficar sedentário, num sofá, na sua casa, sentado, esperando acontecer alguma patologia mais grave para você procurar, então vamos pensar em envelhecer com qualidade de vida. É isso que eu falo lá para os meus alunos. Gente, eu mesma, eu quero poder envelhecer bem, tomar banho sozinha, me trocar sozinha, me limpar sozinha. Porque a gente depender da outra pessoa é constrangedor. Eu sei porque eu vou nas casas também, eu atendo pacientes em casa. Ah, você faz home também? Faço home também. É mesmo? É. E assim, é muito triste a gente entrar num lar e ver que a pessoa perdeu tudo isso. E que muitas vezes era uma pessoa ativa, né? E muitas vezes não, sempre A foi uma maioria. pessoa ativa. Era professor, era corredor, sabe? Então, assim, teve um AVC do nada e aí ficou acamado de um dia para o outro, perde todo o movimento. E como que vai fazer, gente? A família tem que ajudar, né? Então, assim, vamos procurar ajuda antes da família ajudar. Porque a gente pode fazer isso. E desacelerar, né? Desacelerar, porque o pessoal está muito acelerado. Eu preciso tirar um dia de folga. Ah lá, tá vendo? Pra ficar em casa, assim, ó. De perna para cima. Só assistindo Netflix. É isso mesmo, mas a gente Eu precisa. preciso, porque eu tô numa pegada de segunda a segunda, de segunda a segunda. Não, uma hora vai dar um piripaque, você vai ver. Aí você vai ter que ficar de propósito. Antes de ontem, nós chegamos meia-noite, né, Dário? Eu falo com o Dário porque a gente tava no mesmo evento junto. Aí ontem, 9 horas, eu tava aqui. Fui num evento, saímos do evento meia-noite. Hoje, 9 horas, eu tava aqui de novo. E assim, não é um trabalho cansativo. Mas assim, eu tenho percebido que eu só trabalho. Mas o que você faz para você? Oi? Nada. E você vai esperar chegar o que para você procurar? Né? Porque a gente precisa cuidar da gente também. Né? Então, assim, a gente fica se deixando de lado e dando prioridades para outras coisas. E aí, quando a gente vê, a gente vai ser prioridade uma hora, gente. Porque não tem como escapar disso. Aí, os anos vão passando, a idade vai chegando, vai complicando mais. E aí, você vai precisar. Só que você vai deixar chegar lá na frente, se você pode começar hoje. Então, isso é o pensamento que eu passo para as pessoas. Eu tenho me cobrado muito, assim, de me dar um tempo, sabe? Vão coisa para vocês fazer. Gosta de natação? Vai nadar. Gosta de fazer atividade na academia? Vai ter gente que não gosta. Ô, Nilda, você trabalha com Pilates. E aí eu te devolvo a pergunta. O que você faz para você? Então, Essa é boa também. Peguei, né, Luiz? Pode falar. Peguei. Porque assim, ó, as minhas unhas eu não deixo de fazer toda semana. Toda semana é fixo. Meu cabelo também. É uma coisa que eu gosto para mim, entendeu? Agora, de atividade física, eu estou fazendo Pilates 3 vezes por semana lá no meu estúdio mesmo. Então, eu faço lá hoje, né, uma atividade, porque eu não gosto de academia. Eu também não gosto de puxar ferro. Eu não gosto. Não é que eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. Então vai dançar, minha filha. Eu Tira amo, um dia da semana. amo. Tira um dia da semana. Começa com 1. Daqui a pouco você, né, fica mais resistente, aí você muda para 2 e vai ser feliz. Vai fazer alguma coisa. Mas a minha unha e o meu cabelo, eu tenho meu horário fixo toda semana e eu não deixo passar. Não deixo. E o Pilates eu faço lá com as meninas, né? Minhas colaboradoras, eu tenho 3. E aí eu faço lá no estúdio. Hoje o seu estúdio, ele já está autogerenciável?
Ou ele, porque eu vejo aqui no estúdio que o estúdio a gente está indo para uma proposta autogerenciável. Logo, não sei se daqui 1 ano, 2 anos, o estúdio não vai mais depender da Gisele Oneda. O meu hoje, ele não depende de mim, se eu não quiser. Mas a gente também não pode deixar na mão dos outros só, né? Assim, mas se eu precisar fazer uma viagem hoje de 40 dias, eu vou tranquila. Já fiz isso, inclusive. Já fiz. Então, eu tenho 3 colaboradoras lá, que eu treinei elas, eu ia te tá? perguntar isso agora. A gente faz treinamento toda sexta-feira, tá? Para a gente poder se alinhar com as patologias dos alunos e com as necessidades dos nossos alunos. Porque lá o nosso atendimento é bem individual, tá? Então, cada aluno que entra lá no estúdio, ele vai ser individualizado na patologia e nas necessidades que ele tem. Tá? Então, é um tratamento diferenciado que eu tenho lá no estúdio. Não é um monte de gente fazendo os mesmos exercícios, tá? Então, é direcionado para cada aluno que tem as suas dificuldades e as suas patologias. Então, eu não vou dar exercício para todo mundo igual, porque não é todo mundo igual. Cada corpo tem uma necessidade diferente. Não, porque um chega lá com dor no ciático, o outro com dor na coluna, Então, né? Eu imagino que seja personalizado. Personalizado, porque eu não posso dar um exercício que um tá com dor na coluna e o outro tá com dor lá no joelho. Não tem, né, nem nexo. Então, assim, o tratamento da gente lá é bem humanizado, bem individualizado, para que o paciente, o aluno que chega lá, ele sai bem e fica sem dor. Você atende em São Bernardo, mas você não é batateira raiz de São Bernardo. Não, eu sou de Sorocaba. Eu sou uma defensora da cidade, porque eu nasci aqui, fui criada aqui, tenho família. Então, assim, eu sou muito apaixonada por São Bernardo. Né? Eu faço pela cidade, porque eu realmente nasci, fui criada e não pretendo sair daqui. Obviamente que a gente nunca sabe, né, o que a vida prepara pra gente. Olha, eu vim pra cá, mas assim, eu posso falar que eu fui muito bem recebida na cidade, fui muito bem acolhida, sou muito feliz aqui, porque, olha, meus pacientes lá do estúdio são uma maravilha, eu não tenho o que reclamar. Outro dia eu fui ganhar um prêmio de empresária na cidade de São Bernardo, lá na Câmara Municipal. Que dia? Essa semana? Sábado retrasado, amor. Faz 3 semanas. Ah, porque eu fui acompanhar um amigo, porque foi dia do educador físico. E ele tem um grupo de corrida. E ele também foi homenageado em São Bernardo. Também. Que legal! Aí eu falei, olha que legal. Eu não sou da cidade, né? Mas assim, eu fui muito bem recebida aqui e ainda sou. Hoje também aqui com o convite da Oneda, né, para fazer esse bate-papo gostoso aqui e poder falar um pouquinho do Pilates, do meu trabalho também, do estúdio que está crescendo, graças a Deus, mas assim, de falar da importância mesmo, né, do Pilates na vida de cada um. Você tá há quanto tempo aqui em São Bernardo? Aqui, 9 anos. 9 anos. E a projeção, sua projeção é crescer, é manter o que tem hoje. O que você imagina daqui a uns anos? Não, aqui eu já estou procurando um lugar maior, porque onde eu tô já não tá mais assim comportando os alunos que eu tenho. Então eu já estou na procura de um lugar maior para me expandir. Quem sabe uma segunda unidade. Vamos pensando por aí. Sabe que o ano passado eu caí nessa loucura de crescer. Nós vamos crescer. E aí eu fui atrás de uma empresa que faz franchise, né? Que faz não é franchise, que faz filiais. Filiais. Não é filial ainda que chama. Como que chama? Que faz tipo CCA, tipo... que cria, tem uma marca e ela faz, e eu teria franquia. Não, vou franquear o estúdio, porque a gente já está grande no mercado, vou franquear. Primeira pergunta, Nilda, que ele me fez, quais são os processos? Eu falei, não tem processo. Eu falei, olha como eu sou júnior nessa área, por mais que eu seja grande, estruturada, eu ainda estou em crescimento. Estou evoluindo. E aí tem hora que eu falo assim, eu acho que eu não quero sair de São Bernardo. Aí tem hora que eu falo, não, eu acho que eu quero ter uma filial, vou para o interior, vou para a praia.
Mas eu acho que a gente também está tão enraizado no ABC. Sim. É porque assim, você vai ter que ter mais tempo ainda, né? Porque uma franquia você também, a pessoa vai ser sua franqueada, mas tem que ser dentro dos seus termos. Então, para você também não sujar seu nome. Não, imagina, Então, demorei 16 anos para chegar onde eu então, cheguei. então, Não então dá. assim, pensa direito, porque não é fácil. Eu tenho uma Porque cliente. é outras pessoas que vão cuidar do seu nome, né? Eu tenho uma cliente que ela tem uma rede de salão de beleza. E ela tem 5 unidades. E eu falo para ela, como que você consegue gerenciar? E ela fala, Gi, você entra lá, é o mesmo script de recepção, é a mesma agenda, Sim. os profissionais são treinados para ter o mesmo atendimento. E eu falo, nossa, eu preciso me organizar, Isso colocar no mesmo. papel, e igual meu psicólogo fala, Gi, isso só você vai fazer, porque o negócio Porque é é seu. é seu. E você passar para outra pessoa ter o mesmo pensamento seu, porque as pessoas elas têm pensamentos diferentes, né? Não, e às vezes não combina, não E não é? combina, não tem aquela química também. E às vezes quer subir mais que você também. Tem tudo isso, gente, porque lidar com pessoas não é fácil. Não. É a parte mais É a difícil do mais negócio, né? difícil. É a Eu parte acho mais difícil. Porque você tem o seu método, você tem a sua organização e você quer passar. Aí você passa, vai ser assim, tudo bem? Tudo bem. Aí daqui a pouco a pessoa está fazendo outra coisa e outra coisa. Fala, nossa, mas eu já conversei isso, vamos conversar de novo. E de novo, e de novo. O seu estúdio leva o seu nome. Leva o meu nome. Porque quando eu cheguei aqui na cidade de São Bernardo, eu fiz o meu nome na onde eu trabalhei. Porque quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em clínica, né? Uma clínica que era multifuncional, de vários profissionais, ortopedista, psicólogo, que faz, como que fala? Psicopedagoga, fono. Isso, fono. E aí tinha fisioterapia, tinha o Pilates. Eu não era formada em Pilates ainda. Eu tenho 7 anos de formação de Pilates. E aí, eu entrei lá nessa clínica e comecei a fazer meu nome lá dentro. Que nem hoje eu tenho pacientes e alunos que estão comigo já há 8 anos e meio. Então, assim, que me segue. E outros que eu tratei no meio do caminho, né, da minha jornada aí, e hoje vem ainda. Tem alguma dor? É ela que vai resolver. Então, eu coloquei o meu nome, porque eu ia colocar outro, mas aí, só que aí não vão saber que é eu. Quando passa na Avenida Robert Kennedy, fala, Nilda, te achei, manda foto, te achei. Por quê? Eu fiz o meu nome. Por isso que eu coloquei o estúdio Nilda Voltani Pilates, porque eu fiz o meu nome. E qual é o maior valor que você tem dentro do estúdio? De Maior competência. valor? Dedicação minha e entrega de resultado. Porque quem entra lá com dor, sai sem dor. Isso eu garanto. Entra chorando e sai sorrindo. Esse é meu lema lá. Nossa, acho que eu vou lá fazer umas aulinhas, umas alongadas. Vai. Olha. Vai. Porque eu tenho muito casos, então por isso que eu falo. Mas estou brincando, mas assim, a gente trabalha geralmente para debutante ou casamento com 2 câmeras, né? Uma de cada lado. Sim. E não é leve. Lógico que não. E não é leve. A gente chega no final do dia, eu fiz um evento na sexta e outro no sábado. No domingo, a planta do meu pé latejava de dor. Aí Tudo bem que eu tô tenho fora. Uma receitinha para Ó, você. tudo bem que eu tô fora de peso, né? Posso te dar uma consulta aqui. Tô pesada. Mas o meu pé latejava no domingo. Eu falei, ainda bem que. Ah, no domingo ainda fui fazer um evento, ainda a burra, fui de salto. Então, vou dar uma Falei, dica para não. vocês aqui que Boa, vale ó ouro lá. para ela também, tá? Deixa uma garrafinha de água no freezer de 500 ml. Ela vai congelar, deixa ela lá. Quando você tiver um dia que você vê que o seu pé tá latejando, que andou muito, ficou muito tempo em pé, senta, passa a garrafinha debaixo da planta do pé, 20 minutos, tá? Porque ela já vai alongar a sua planta do pé e já vai desinflamar a fáscia. E aí você
Nossa, vou colocar hoje lá, duas. Uma para cada Ó, pé. eu uma para tenho cada duas, pé. tá? E eu faço também. Porque tem dia que eu ando o dia inteiro. O estúdio, ele é comprido, grande, então eu fico para lá e para cá, para lá e para cá. No final do dia, eu tenho fascite plantar. Eu já tive uma crise muito feia, tá? Então, assim, eu não quero mais ter. Então, você conhece seu corpo, você sabe o que está acontecendo. Então, senta um pouquinho lá na sua casa, quando você chegar, e faz a garrafinha de gelo no pé. Nossa, vou por hoje. 20 minutos. Eu vou por hoje. Você falou do RPG. O que é o RPG? É uma área do Pilates? O que é? Não, é uma área da fisioterapia. É uma área que trata coluna, reeducação postural global. Não só a coluna, mas assim, como um todo, o corpo como um todo, né? Postural. Tanto nas patologias como postural também. Às vezes a pessoa tem uma mania de ficar arcada, de ficar sentada de qualquer jeito, ou tem muitas pessoas que trabalham sentada o dia inteiro, né? Então, o RPG é na reeducação postural global, onde você vai se autocorrigir. Você vai aprender a correção do seu corpo. Tá? Tem gente que tem limitações e aí é do corpo da pessoa mesmo. Não tem o que fazer. Só que a gente pode se organizar e deixar a pessoa o mais fisiológico possível, que é um corpo humano de postural mesmo, de correção postural, de coluna, de osso mesmo, né? Então, a gente trata isso. Ô, Nilda, qual foi o caso mais grave que você teve sucesso no tratamento? Eu tinha uma paciente com escoliose, 45 graus de escoliose, com o pé lá na cirurgia, e a mãe chegou chorando lá, minha filha, nova, tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos, eu vou falar o nome dela, que não tem problema, a Laura. Ela está comigo até hoje. Ah, que linda. Já faz 8 anos que ela está comigo. Tá? Então, eu tratei ela no RPG, tirei ela da cirurgia, alinhei a coluna dela e hoje ela está no Pilates comigo. Porque o RPG, gente, ele é um tratamento e a continuidade dele para você manter é o Pilates. Então, eu fui procurar o Pilates também na época que eu cheguei aqui em São Bernardo, porque na clínica que eu trabalhava tinha uma sala de Pilates. Só que ninguém ficava lá naquela sala de Pilates. E quando eu terminava o tratamento de RPG com o meu paciente, eles tinham que fazer a manutenção no Pilates. Aí eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável. Vou fazer o curso de Pilates e os meus pacientes já ficam comigo no Pilates. E foi aí que eu fui fazer o curso de Pilates. E aí me apaixonei pelo curso de Pilates, fiz a minha pós no Pilates, faço mentoria toda hora para mim estar por dentro do que está acontecendo aí no Pilates. As pessoas que trabalham com você, elas vêm por um processo seletivo? Um processo seletivo. Então, tem que ter feito... Faz estágio lá ou não? Também. Eu estou uma estagiária lá. Dei oportunidade para uma. Tenho duas fisioterapeutas formadas já. E agora eu estou como estagiária lá. É ótimo, né? Para aprender. Para gente que já foi mais nova, né? A oportunidade de estágio é excelente. Sim. Tem lá. A Larissa está comigo já faz 5 meses. E ela é ótima, está aprendendo muito bem. Ah, é bom, né? Pegar quem também se interesse. Isso, porque é difícil hoje em dia pegar pessoas que se interessam em querer aprender, né? Porque eu lá no estúdio eu ensino elas, gente, o que eu sei hoje. Quando eu comecei, ninguém me ensinou. E eu que tive que ir atrás, né? Lutar, correr, fazer um curso aqui, uma mentoria ali. Até hoje eu estudo. Meu marido fala, não vai fazer mais mentoria, não. Eu falei, deixa eu fazer só essa. O que você acha? Mas em fotografia, comigo aconteceu assim também. Porque eu gosto de estudar. Eu sou psicóloga de formação, né? Então... Fiz psicologia, então eu fiz estágio em grandes empresas, trabalhei em multinacionais. Mas na fotografia, eu falo que o estúdio tem muito a minha personalidade. Sim. Porque eu criei sozinha. Ninguém falou assim, vem cá que eu vou te ensinar. Vem ser a minha estagiária. E hoje, elas tendo a oportunidade assim, eu acho que tem que agarrar, gente. Porque não é qualquer estúdio que ensina. O que eu passo para minhas colaboradoras, eu acho que nenhum estúdio faz.
Porque eu pego elas no pé, eu venho aqui, senta aqui. Toda semana a gente tem uma patologia diferente para a gente discutir. Em cima da patologia, elas vão falar para mim o que exercício elas vão dar. E aí, conforme elas vão falando, eu falo, isso não pode fazer, aí você faz assim, e vou corrigindo. Qualquer patologia que chegar lá, todas elas vão saber atender. E tem rodízio também de professora. Você Sim. não vai ficar com uma só. Por quê? Se eu ficar doente, a outra sabe Sim. cuidar de você. É um estudo de caso, É um de estudo cada um de dos pacientes que vocês dos atendem. Isso mesmo. Então, toda semana a gente estuda um. Você abre todos os dias da semana? Todos os dias, de segunda a sexta. Só não abro de sábado. E domingo? E domingo também não. Domingo folga. Dia Eu de já na feira. trabalhei muito de sábado, de domingo, feriado, tá? Hoje eu não trabalho A gente não. na área de eventos não tem como Não tem escolher, como. né? Você vai ter que Porque- trabalhar sábado e domingo, Não, feriado. Gisele Oneda, 1 hora eu vou trabalhar só de segunda a sexta. Ô, 1 hora, Glória, 1 hora e depois nunca mais. Depois também vou... Aposenta, vai... Será que eu consigo? Acho que eu vai não viajar, consigo, Nilda. vai Acho que eu passear. não consigo. Mas você passeia hoje? Não, hoje não, porque eu só trabalho, né? Ai. Mas 1 hora eu vou conseguir. Mas 1 precisa hora... passear. Eu tenho esse privilégio que eu passeio, então, né, eu não posso falar muito. Eu não posso reclamar. Eu também não posso reclamar, Vira não, e mexe, a porque eu gente passeio. pega uns dias com as crianças, Então, vai pro hotel fazenda, eu não isso posso mesmo, reclamar. é. Mas hoje eu tenho trabalhado... Meu, teve um final de semana que eu trabalhei... Oi? Que eu trabalhei quase 30 horas no final de semana. Nossa. Pra que isso? Mas eu gosto. Você tem suas prioridades. Mas, Eu assim, acho que aquele momento eu também já trabalhei de feriado, de sábado, né, de domingo, mas assim, é as necessidades de cada um, né? Mas assim, também tem que ter o lado divertido da vida, né? Mas eu tô querendo só, tipo, um domingo. E eu acho que vai ser esse domingo. Que Oh, não tem Glória. nenhuma festa pra me preocupar. Ó, vou bem ficar eu e José Henrique em casa, fazer Aproveita um que risotinho. Fim do ano tá vindo aí, você não vai parar. Olha, fim do ano já tá aí. Olha lá, ele deu até Né, Dário? A Olha lá, o agenda, Dário deu até risada. a agenda novembro e dezembro, tá? Ó, Em graças a novembro Deus. tem uma linda para fazer. Em novembro nós teremos uma festa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Nilda, o que você acha que mais te... Sabe aquela coisa que fala assim, nossa, isso aqui eu gosto muito de fazer? Sei, O que mais te inspira? Eu sinto isso todo dia quando eu trato um aluno e ele sai de lá bem. Porque isso foi o que eu escolhi fazer. E dar uma vida melhor para o paciente, sem dor, isso é o mais gratificante. Ele chegar e falar assim para mim, eu não vejo a hora de vir fazer Pilates. Isso não tem preço. Isso é a melhor coisa de você ouvir. Eu não vejo a hora do dia de fazer Pilates. Então, não tem preço isso, você escutar isso de um aluno. Como que você direciona a quantidade de aulas por semana que o paciente tem que fazer? Pela gravidade do caso? Como que... Sim, depende. Quando ele chega lá, se ele está em crise, aí eu falo para ele, ó, no momento, para você sair dessa crise de 2 a 3 vezes. Né? E a gente sabe também que o estado financeiro de cada um é individual. Então, eu falo assim também, se você não faz nada hoje, uma vez é melhor que nenhuma. Porque o corpo ele tem memória. Ele vai saber que aquele dia você vai dar algo diferente para ele. E ele vai esperar isso. E quando você faltar, ele vai sentir falta também. Então, é isso que eu direciono lá no meu estúdio. Eu falo, gente, atividade física é bem-vinda. Né? Agora, quem vai ditar os dias, se você é saudável, é você. Suas necessidades, o seu horário disponível. Seus horários. Tá? Lá você atende de que horas a que horas? Eu atendo das 7 ao meio-dia e depois eu abro das 15 horas às 20 horas. Tá? De sexta à tarde eu não abro, porque sexta à tarde hoje eu estou aqui, mas a gente faz treinamento lá no estúdio. Então, é dia de treinar, é dia de fazer postura nova, é dia de falar de alguma patologia nova. Mesmo eu não tendo aquela patologia,
no meu estúdio, a gente estuda assim, porque pode chegar a patologia que a gente não tem lá hoje. Então, a gente sempre está procurando estudar para também poder proporcionar para quem chegar com uma patologia nova, de repente, que nem o caso da sua filha, eu nunca peguei, mas se a gente chegar lá com uma patologia assim diferente, a gente sabe atender também. A patologia mais comum que você atende, qual é? Hoje, coluna, dor lombar, hérnia de disco, ciático, é o número 1 lá do estúdio. Quando os clientes chegam até você, eles chegam como? Pela internet, pelo Google, indicação? Como que eles chegam? Tem pelo Google, tem pelo Instagram, tem boca a boca, que eu acho que é a melhor que eu tenho lá, tá? Porque um vem aí, gosta, já traz a tia, que traz a mãe, que traz o primo. Então, lá no meu estúdio tem bastante isso. Mas hoje em dia, como eu estou fazendo bastante post lá no Insta, eles estão vindo muito pelo Instagram. Muito. Eu tenho muita procura pelo Instagram. Nós vamos fazer seu material, viu? Não pense que eu esqueci, não. Sim. Tem muita gente vindo. E no Google eu também estou lá, né? No Google tem bastante, como que eu falo? Procura, pesquisa? Procura e pesquisa. E tenho também muitos depoimentos dos meus alunos e das pessoas que já passaram por mim lá, que só engrandece. Eu falo que o Google é meu amigo. Porque é difícil o cliente vir através do Google. Sim. No estúdio, mas ele viu o depoimento, ele fez a pesquisa, sala de podcast em São Bernardo. Sim. É uma coisa nova pra gente, a gente começou isso em janeiro. Sim. E aí ele vem, olha, eu procurei no Instagram, no Google e apareceu você. Eu falo, não, o Google é meu amigo. Ele é nosso amigo. Porque mas só para quem faz direito, porque aí a gente tem cliente que vai lá e deixa uma avaliação positiva. Eu tenho muitas, graças a Deus. Nilda, foi um prazer conhecer o seu lado profissional. Obrigada, o prazer foi todo meu. Dar essa oportunidade para a gente estar aqui falando de saúde, de qualidade de vida sem dor, né? De vida que é movimentar o corpo, não deixar ele parado, porque ele não foi feito para ficar parado. E aqueles médicos falam assim, você tem que repousar. Não, gente, não repousa. Vai se movimentar. O corpo não foi feito para ficar parado. O corpo foi feito para movimentar. Para você fazer suas atividades de vida diária, para você poder ir no banheiro, para você poder agachar, para você poder pegar uma coisa que caiu no chão. É isso. O corpo humano é para isso. Quando você falou de ir no banheiro, a primeira coisa que eu pensei é na consulta pediátrica quando a gente tem bebê. Porque a gente chega na consulta pediátrica, o médico fala assim, como está o cocô do seu filho? Não é isso? É a primeira coisa. Não, mas é para sentar no vaso mesmo, gente. Ninguém aguenta. As pessoas não aguentam sentar. E ir no banheiro todos os dias, né? É uma coisa natural. Seria natural. Seria, mas a pessoa não consegue agachar. Ela não consegue, ela até agacha, mas ela não consegue levantar. Então, gente, vamos procurar alguma atividade para a gente não ficar desse jeito. Porque eu tenho muitos alunos lá que não conseguem, porque dói joelho. Até agacha, mas não consegue levantar. É mesmo? É mesmo? É a realidade. É porque ninguém conta, ninguém fala. Porque assim, não é uma dor minha, né? Então, assim, o dia a dia da pessoa é diferente. Entendeu? Eu até sento, mas na hora de levantar é uma dificuldade. Então, vamos. E hoje também tem um estudo recente, um estudo de demência, né? Que você tendo membros inferiores fortes, a demência, ela também não fica tão acelerada. Então, membros inferiores, perna forte, a demência cabeça, não vai... Cabeça boa. Cabeça boa. Tem estudos recentes disso. Meus alunos lá, todos, têm as pernas fortes. Ó, que bom. Porque eu trabalho, é o número 1 lá. E olha que eu tenho aluninho lá de 93, 91. A idade média dos seus alunos hoje? Não, eu tenho Vitor de 14 até 93. É uma faixa boa, né? De 14 a 93. Todas as faixas etárias. Eu não
fico sem, assim, não tenho prioridades de faixa, não. Pego qualquer um que chegar lá. Que a dor pode dar no de 14? Pode dar no de 14. De 14 hoje é o que eu falei para você, é mais má postura, que tá dando escoliose, né? Não necessariamente por celular, essas coisas, mas eles sentam de qualquer jeito. A mochila escolar Tem uma questão genética também? Tem uma questão genética. Então, são vários fatores, por isso que eu falo. Tem emocional, gente. Aquela criança que é muito retraída, que esconde ombros, né? E aí ela quer se esconder do mundo. São vários fatores. Então, a gente precisa ficar ligada nos filhos da gente também, né? Porque aí passa, o pai não vê. Aí, quando ela chega, principalmente menina, né? Quando chega 15, 16 anos, que aí começa a querer um vestidinho, não sei o quê, aí nada fica bom, porque, nossa, meu ombro um é mais baixo que o outro. Aí ela começa a perceber o que está acontecendo. E aí, vamos correr atrás, né? Porque dá para arrumar. Porque eles são jovens ainda. Eu fiz balé muitos anos, né? E eu descobri no balé, quando eu colocava a sapatilha de ponta, que eu tinha uma perna maior que a outra. Então. Né? Mas isso aí pode ter vindo da infância. E aí a mãe e o pai, naquela época... 40 anos atrás também, então, né? Não tinha esse conhecimento, não tinha essas coisas que a gente tem hoje para os nossos filhos. Sim. E mochila escolar também, que é muito pesada, né, gente? Aí haja coluna. Haja coluna. A adolescente não aguenta. Haja coluna. Não aguenta. Porque eu falo, Alice do céu, onde você vai com essa mochila? É a mochila que está te levando, é mais pesada que ela, parece. Mesmo. Então, verificar isso aí também, porque a escola devia ter um procedimento, assim, de deixar esses livros na escola. Não ficar trazendo e levando. Ah, mas a culpa da minha é dela, porque na escola dela tem armário e ela não deixa. não fiquei com preguiça de passar no armário. Então, no caso dela, eu não posso nem falar que é a culpa da escola, porque é dela mesmo. Mas muitas escolas não têm esse método ainda, né? Nilda, muito obrigada. Eu que agradeço. Quero que você deixe agora um recado lá para aquela câmera. Certo. Onde as pessoas te acham, qual que é o grande diferencial. Pode falar seu @, seu contato. Tá. Fique à vontade. Então, assim, o meu estúdio está localizado na Avenida Robert Kennedy, 3041, no bairro Assunção, tá? Meu diferencial lá é trazer cura através do movimento. Tá, gente? Então, o corpo foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Então, vamos investir na saúde, na qualidade de vida e ter um envelhecimento mais de qualidade, né? Sem precisar e ter a necessidade de ter outra pessoa para cuidar da gente. Eu acho que esse é a maior esperança de todo mundo hoje, para não ter necessidade de ficar precisando de alguém para cuidar da pessoa, né? Nilda, para a pessoa conhecer o seu espaço, vocês fazem uma aula experimental ou não? Como que funciona isso? Tem sim. Lá no estúdio tem uma aula experimental para você estar conhecendo o nosso trabalho, para você estar conhecendo o local também, os aparelhos, porque tem gente que nunca fez Pilates, não sabe nem como é o Pilates. Então, a gente dá essa oportunidade, sim, de fazer uma aula experimental avaliativa, que a gente conhece o aluno também, tenta conhecer as necessidades que ele precisa e aí sim montar a aula personalizada para cada aluno. Por isso que a gente precisa que vocês vão fazer aula experimental. Porque às vezes vocês querem só saber de preço, gente. Vamos saber o valor e a qualidade do atendimento. Porque isso é muito importante. Às vezes o barato sai caro. Então, muitas pessoas, às vezes, só querem saber preço. Vamos saber o valor, a qualidade do nosso atendimento, o nosso comprometimento com vocês, de deixar vocês com uma saúde boa, sem depender e sem dor, tá bom, gente? Qualquer coisa, entre em contato com o nosso estúdio, a Oneda vai deixar lá o nosso telefone. Quer falar seu telefone? Sabe de cor? 11 98653 1140. E o Instagram é @nildavoltani.pilates. Me segue lá, gente. Ah, perfeito. Ficou perfeito esse final. Ótimo. Arrasou.